Meus queridos e amados irmãos, queremos com muita alegria cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta semana, na Escola Bíblica Dominical, estaremos estudando sobre a urgência do discipulado. Não podemos esquecer que nesse primeiro trimestre de 2020, nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Sobre a urgência do discipulado, nós iremos tratar nos 3 tópicos. Primeiro tópico, o que é o discipulado. Segundo tópico, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. E o terceiro e último tópico, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Quando nós olhamos para a educação, para o processo de ensino e aprendizagem, dentro da cultura dos povos judeus, dos povos da Bíblia Sagrada, nós percebemos que o pedagogo, aquele responsável por conduzir a criança até o mestre, também tinha a obrigação de lhes ensinar algo sobre o caráter, sobre o comportamento, de forma a agradar a Deus. O aluno, o discípulo, o aprendiz, nada mais é do que aquele que se assenta para ouvir o seu mestre. E não apenas para ouvi-lo, mas também para andar e seguir o seu mestre. Moisés tinha os seus discípulos, conforme é bem citado em João capítulo 9 e versículo 28. O profeta João Batista tinha os seus discípulos, e quando o Senhor Jesus Cristo veio ao Rio Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a partir daí, falando ele de ministério, os discípulos de João passaram a seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nosso primeiro tópico, o que é o discipulado? O discipulado é o processo de ensinamento dos valores cristãos para a conservação na ética das coisas concernentes ao reino de Deus. Aquele que é introduzido na igreja, ele é o novo convertido. As coisas velhas passaram-se, porque ele é agora gerado em uma nova criatura. Mas é necessário que haja uma manutenção dessa vida emocional, intelectual e espiritual, porque os embates e os desafios que esse novo membro da Igreja de Cristo tem, será por toda a sua vida. Ademais, o próprio Espírito Santo está trabalhando em nós, nesse processo, para que nós venhamos a atingir uma estatura, que a Bíblia chama de a estatura de varão perfeito. Quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério, simplesmente ele aparece a alguns homens, até alguns homens simples, e pela autoridade da sua palavra, ele chama os seus discípulos. Não eram apenas 12, em um dado momento eram 70. No final do ministério de Jesus, tínhamos 500 discípulos, eram vários irmãos. Mas aqueles enviados, os apóstolos, os emissários, aqueles que aprenderam mais junto do Senhor, durante todo esse ministério, de um pouco mais de 3 anos, foram esses que, representando também uma completude dos 12, deram o prosseguimento e o início àquilo que nós chamamos de igreja, a partir de Atos capítulo 2. Quando do momento da sua subida aos céus, da ascensão, a grande comissão foi pronunciada. Por isso o Senhor Jesus, abrindo a sua boca, disse: vão às nações, ensine as nações. No próprio texto original está dizendo: façam discípulos às nações. Quando nós meditamos sobre educação, que vem de educo, que significa criar uma criança, nós meditamos que a criança é um ser corrigível, que aquilo que você imprimir na mente de uma criança, ela vai aprender. Assim é o novo convertido. Se ele tiver o discipulado, esse processo de manutenção, de bênção e de aprendizado em sua mente, ele crescerá de forma sadia, de forma saudável, espiritualmente, emocionalmente e intelectualmente.
Essa teologia ela não pode estar apenas no âmbito intelectual. É o ensino para pôr em prática. É o ensino do código de ética cristão, resumido ali no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 6 e 7. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós seremos conhecidos que somos os seus discípulos se nós o amarmos ou amarmos o próximo como a si mesmo. A regra básica para sermos discípulos de Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Uma grande importância, e já entrando no nosso tópico 2, o tripé dessa firmeza do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Eu quero iniciar na comunhão. No final da bênção apostólica está lá, e a comunhão com o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse em João 15, 14, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. A verdadeira comunhão com o Espírito Santo, com Deus Todo-Poderoso e com a igreja, mostra que esse discípulo está saudável e ele tem todo agora um processo de crescimento espiritual. Estamos falando nesse momento sobre a urgência do discipulado, a urgência de introduzirmos os novos convertidos em um ensinamento sadio, em um ensinamento basilar, onde a partir daí ele vai crescendo, crescendo como a luz da aurora para a honra e a glória do Senhor. Essa comunhão com o Espírito Santo ela deve ser constante nas lutas entre a carne e o Espírito, na comunhão com Cristo, mesmo em meio a pessoas que não confessam a nossa própria fé, mas estarmos decididos a cumprir o ídolo do Senhor, fazendo discípulos e os discípulos fazendo discípulos. E assim a igreja começa a se expandir. E a ordem do Senhor Jesus Cristo, ir a todas as nações e pregar o evangelho do reino, ela passa a ser cumprida. Nesse tripé nós temos a comunhão, nós temos a palavra. A palavra de Deus é a luz, é a lâmpada para o nosso entendimento. Desde a antiga aliança, os homens de Deus estão nos ensinando todo esse processo de ser fiel a Deus e de ensinar ao povo de Deus, para que eles guardem na mente, para que eles usem a palavra nas mãos, deitando-te, levantando-te, saindo, entrando nos umbrais da casa. Em toda a nossa vida, a palavra de Deus deve estar manifestada no nosso meio, para não darmos lugar a outras coisas que não pertencem ao reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O próprio Pedro disse, antes crescei na graça e no conhecimento. E aquele que está inserido agora como novo convertido, como neófito no meio da igreja, tendo comunhão com o Espírito Santo, tendo a palavra de Deus enxertada no seu coração, e agora, estando em prontidão para servir ao Senhor, para como discípulo que aprende do seu mestre, agora passar para mais adiante, essa mensagem de salvação, essa mensagem de regeneração, essa mensagem de renovação, estamos de fato cumprindo aquilo que o Senhor determinou que nós venhamos a fazer. Quando nós adentramos no nosso terceiro e último tópico, nós podemos entender que a igreja primitiva não tinha nada em comum, ou seja, não tinha nada que não fosse em comum. Eles viviam na verdadeira koinonia, em comunhão uns com os outros, repartindo a cada um segundo a sua necessidade. Essa é a verdadeira comunhão que o Espírito Santo deseja que nós venhamos conservar no nosso meio. E com isso, o discipulado nos traz um crescimento sadio para o novo convertido, para o neófito na fé. E esse crescimento é espiritual, esse crescimento da igreja é numérico, e esse crescimento sempre esteve presente, desde a igreja primitiva até aos dias de hoje. A nossa vida passada já foi esquecida, nós somos uma nova criatura. E quando a nossa vida é pautada nessa completa e plena comunhão com o Espírito Santo, a nosso coração não mais consegue amar as coisas do mundo, porque estamos aprendendo com o Espírito Santo, o nosso mestre, o nosso professor, manso
e humilde de coração. Ele fez este convite e disse: vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados. E aqueles homens, na sua grande maioria, pescadores, homens indoutos, agora passaram pelo seu maior curso de suas vidas. Durante um período de um pouco mais de 3 anos, eles aprenderam a revelação dos mistérios da salvação que há em Cristo Jesus. E toda a sua vida foi transformada. E quando o Senhor Jesus Cristo ia ser assunto aos céus, ele disse: mas vós sereis minhas testemunhas, receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. Esse discipulado, ele é um mandamento do Senhor, ele é uma ordem. E você, meu amado mestre, meu amado professor de escola bíblica dominical, o Senhor tem uma grande incumbência da parte do Senhor, ensinar aquele que foi introduzido no reino de Deus a ser um verdadeiro cristão, a ser um verdadeiro crente, a guardar a sua vida conservando corpo, alma e espírito, plenamente conservados, irrepreensíveis, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso, nós finalizamos esta lição, mostrando para cada um de nós a urgência que nós temos em conservar o ensino fundamental e básico para aqueles que estão se introduzindo na igreja, para que eles sejam bem direcionados, conservados e recebam da parte do Senhor o verdadeiro crescimento espiritual. E no fim, quando aquele perfeito vier, aquilo que é em parte será aniquilado, o nosso corpo será transformado e nós nos encontraremos com Ele lá na glória para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nesse momento, nós queremos convidar a todos para estar orando, agradecendo ao Senhor por esse momento de ensinamento. Pai, em Tuas mãos, queremos nos apresentar como discípulos do Senhor, como aprendizes do Senhor, querendo a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Que o Senhor também abra o nosso entendimento, para que nós possamos transmitir a Tua santa palavra e outras pessoas também possam ser abençoadas pela poderosa palavra de Deus. São essas coisas que eu oro, pedindo a Tua bênção sobre todos os líderes e mestres da escola bíblica dominical, em nome de Jesus.